Olá, eu sou o Rudinei Silva, empresário. Eu vou entrevistar hoje o Lima. O Lima tem uma experiência só de RH em 47 anos, né, Lima? Isso. É um tempo de vida, né? É uma vida. É uma vida, é uma vida. E aqui, mais tempo do que tua vida. É mais ou menos. Eu nasci em 68, então é mais ou menos parecido. Sim. Assim. Lima, assim, ó, a gente sabe que no processo de aprendizagem, né, a gente começa, senta do lado, vai treinar alguém lá no RH, ela começa a observar, né? Depois ela começa a nos imitar, segue todos os procedimentos, depois entra no processo de criação. E a gente vê na complexidade de uma empresa, em que existem várias teorias, várias coisas para se encaixar e tal, e é difícil ter essa parte sistêmica, assim, né? Eu gostaria de saber de toda essa tua experiência, assim, né? Como que as pessoas podem transformar isso de uma forma prática, né? E como que elas podem transformar a realidade delas de uma forma mais eficiente? Primeiro assim, eu acho que a tendência da gente é complicar muito, né? Em termos de tanto de aprendizagem quanto de processo de transformação. E principalmente pela influência das consultorias, isso foi se tornando cada vez mais complexo, belos nomes em inglês, um monte de coisa. Eu acho que o grande segredo, primeiro assim, é conseguir ter o que se chama em psicologia uma visão gestáltica e poder entender o todo, e depois quase que simplificar partindo de pequenas partes, depois somar tudo. No fundo, a grande dificuldade é ter um entendimento do todo e, como diz o gaúcho, colerar essas pequenas partes para formar esse todo. Tá certo? E que eu acho que foi a maneira como eu achei para falar sobre gestão e cultura de resultado. E essa gestão e cultura de resultado, como que funciona a parte sistêmica dela, de uma forma de entendimento assim, como que tu construiu ela e qual que é a parte sistêmica dela, como é que ela funciona? Bom, eu construí na realidade a partir de uma experiência nas várias empresas que eu trabalhei, Gerdau e principalmente no GP Investments, e está muito baseado na maneira como a Ambev ou a Embev implanta no mundo o seu modelo. O que é que eu percebia? Experiências anteriores minhas com implantação de cultura não funcionavam, por quê? Porque, de modo geral, se usava as diferenças para poder resistir à implantação de uma cultura. Diferenças antropológicas, diferenças culturais, de país, etc. E o que eu aprendi nessas empresas? Primeiro assim, o foco é o negócio. Então, o que se perde muito tempo é conversar coisas em vez de falar sobre o negócio. Então, o foco é o negócio. O segundo, eu fui buscar nas melhores experiências, eu tinha estudado em Stanford, algumas empresas que tinham feito grandes transformações com grandes resultados. No que elas mexiam realmente? Sim. Todas mexiam, em primeiro lugar, por estranho que pareça, em valores. Pega o exemplo da IBM, que tinha valores em 1914. Em 2002, para transformar a empresa, eles foram revisar os valores. E pela internet, com participação de 50 mil IBMistas, eles mudaram os valores em função do negócio. Você pega, a própria Gerdau fez a transformação de valores envolvendo 1000 executivos. Enfim, eles começaram com isso, então mexiam na estratégia a partir dos valores e também da visão. Depois todas tinham um sistema de gestão muito estruturado e muito forte, e uma gestão de pessoas também muito forte, e uma liderança que pudesse conectar tudo isso e dar resultado através de tudo isso. E a partir disso eles começaram a fazer suas transformações. Mas em todas, a experiência mostra isso, o centro sempre foram as pessoas. Então elas não só transformaram e nem pensar em transformar apesar das pessoas, tem empresas que pensam apesar das pessoas nós vamos chegar lá, e nem através das pessoas, elas fizeram com as pessoas, as transformando em autores, né? E os protagonistas do próprio processo de transformação. E quando você faz isso, o que acontece? Quando o indivíduo autonomamente se torna um autor e o protagonista da história, quando você implanta, ele ajudou a construir, a hora que for implantar, ele passa a ser realmente o ator da história que ele como autor criou. Então ele se transforma no ator e protagonista do que ele próprio ajudou a transformar. Né? E ele sente o poder de transformar a realidade dele alinhado com toda a organização. Ele passa a ser, ele faz, eu sou alguém que estou fazendo isso. Eu sou alguém que
sou autor disso, eu sou o protagonista. Não é a empresa, não é o sistema de gestão, não é o RH. Cada um se torna um autor da própria história. E por que as empresas têm mais ou menos estruturado isso aí na teoria e às vezes não conseguem colocar em prática? Não, primeiro acho que ela não tem estruturado na teoria. O que acontece? As pessoas têm uma segmentação de conceitos, primeiro. E segundo, elas tendem a fazer partes e achando que fazendo a parte fecha o todo. E esquecem que o todo só funciona se cada um nesse processo se sentir parte. Então eu acho que o grande conceito é assim: trabalhe o conjunto, tudo ao mesmo tempo, e faça a conexão entre as partes. Então tem que haver um conceito de sequência, de conexão e de modo geral assim, de maneira simples. Que é aí que vem o raciocínio fragmentais. Então no fundo as empresas buscam conceitos, buscam ideias, buscam consultorias, e quando na realidade a solução sempre vai estar dentro das empresas. O que é uma consultoria? É alguém que te pega o relógio para te dizer as horas. E quando na realidade você pode ser a pessoa que dá as próprias horas dentro da tua própria empresa. Então eu não sou contra a consultoria, eu sou contra o conceito de acreditar em novidades. E no fundo tudo isso que eu estou falando já existe dentro das empresas. Cada empresa tem uma realidade, cada empresa vai construir a própria cultura, certo? Eu tive uma palestra lá nos Estados Unidos há muito tempo, né, com o Drucker, né? E não foi uma palestra, foi tipo num workshop, né? E nesse workshop ele na simplicidade dos valores que nós falamos, assim, que é uma simplicidade enorme. Ele para mim assim, é o mais adivinável pelo óbvio. Pelo óbvio. E esse no workshop, assim, ele chegou para nós e começou assim, bem, olha, provavelmente vocês estão aqui, vocês já me conhecem, né? Vocês já devem ter lido meus livros, já devem ter feito tudo assim, mas na realidade vocês devem estar cheios de perguntas ou não, né? Mas a grande pergunta eu tenho para fazer para vocês. Eu gostaria de saber assim, por que vocês não botam em prática? Por que vocês sabem e não botam em prática? Por que tu acha que isso acontece nas organizações? Eu acho, primeiro, vamos começar a falar de planejamento, né? Planejamento estratégico. Quem é que faz planejamento estratégico? É o conselho, com a consultoria internacional pagando $1 milhão no mínimo, junto com os principais executivos. Se você pegar o conceito, aliás, do Peter Drucker, talvez vocês não tenham sabido disso, não sabem disso. Em 1954, o Peter Drucker foi ao Japão. É interessante essa história. O Peter Drucker vai ao Japão e começa a discutir os conceitos de administração por objetivos, que os japoneses inteligentemente transformaram no quê? No GPD, que é gestão por diretrizes. Sim. E que implementaram. Qual é a característica do japonês? É fazer. Eu tenho uma história interessante que eu fui para o Japão e perguntei assim para eles. Eu era um cara bom de desenvolvimento de pessoas e tal, década de 80. Falei, como é que vocês treinam gerentes? Qual a metodologia que vocês usam? Falou, metodologia, não sei de metodologia. Aqui tem problema, analisa problema, resolve o problema, treina gerente. Tem problema? Perguntei se em 10 empresas responderam a mesma coisa. Então o que eles fizeram? O APO, que é o mesmo conceito de GPD, não foi para frente porque no APO se baseava no conceito básico. Você constrói as soluções junto com as pessoas que vão executá-la. Esse é o conceito do APO. Então por que as empresas fracassam? Porque alguém pensa, quem vai executar não participa do planejamento, então não se engaja, porque às vezes nem entende onde se quer chegar, e quando você inclui as pessoas em todos os níveis, claro que tem níveis diferentes. Sim, perfeito. A execução acontece porque quem construiu, fez parte, vai ser quem vai executar. E as pessoas esquecem que, ligado ao conceito de autoridade, de responsabilidade, de poder, elas acham que se as pessoas participam, você está rompendo. Não, você está valorizando, você está se autorizando muito mais através das pessoas, não o contrário, né? É bem interessante. E da mesma forma que o Japão lá, eles tinham uma metodologia intrínseca, mas mais da experiência deles e da simplicidade que eles têm, né? Da disciplina e tal. O livro esse, Gestão e Cultura de Resultados,
que na realidade todo mundo tem a vontade de deixar um propósito, um legado, né? E um privilégio daqui um pouco tu conseguir passar toda essa tua experiência para um livro aqui que tu vai compartilhar no Congregar com nós. Qual que é o resumo dele? O resumo dele é um modelo baseado nas boas práticas de boas empresas, transformado num diagrama onde inclui estratégia de negócio, sistema de gestão, gestão de pessoas e a liderança no centro. Através desse modelo você pode transformar a tua empresa numa empresa com cultura de resultados, a exemplo, por exemplo, da Ambev, que todo mundo olha o quintal do vizinho e a grama sempre está mais verde. Sim, perfeito. E isso mostra assim, se vocês leram O Sonho Grande, que conta assim como é que eles ficaram ricos, na realidade é que ensina de que maneira realmente eles ficaram ricos, foi aplicando o que está aqui dentro. Você vai em qualquer empresa Ambev, o Carlos Brito agora, uma entrevista dele, na compra da SAB Miller, o pessoal fala, não, o Carlos Brito agora vai implantar orçamento base zero, controle de custos, vai transformar a empresa. Isso é a coisa mais mesquinha e pequena do que realmente eles fazem. Eles mexem, estratégia de negócio, nosso foco é alimentação e bebida. Segundo, o nosso sistema de gestão é orçamento, gestão de metas, meritocracia. Esse é o foco deles, que contém nesse livro. Segundo, pessoas para nós é importante. O que eles mais valorizam, o que é? Eles valorizam gestão de clima. Por que gestão de clima? Porque gestão de clima é igual comprometimento. E o que é a função, no fundo, do líder, que é o centro do meu triângulo fractal? É a liderança. Então, a grande função, que é o tema que vem em conta do tema do Congregar. Tema do Congresso, tá certo? O que é assim? Liderança é a essência, é o pilar do sucesso do negócio. De que maneira? Liderança garante o resultado. Líder existe, essa é a frase do Peter Drucker. Sim. Líder existe para obter resultado, para garantir o resultado, tá certo? Isso é a função do líder. Como é que ele consegue isso? Através de desempenho e através do comprometimento das pessoas. E como é que ele obtém comprometimento? Através de gestão de pessoas. Como é que ele obtém desempenho? Através do sistema de gestão. O que é estratégia? É que alinha o esforço de todo mundo. E o líder está lá só para isso. O líder está lá para servir as pessoas, para obterem comprometimento e desempenho. Coisa óbvia. Então acho que o que eu fiz no livro é colocar o ovo de Colombo de pé. Ou seja, criei um diagrama onde o que todo mundo conhece está colocado de uma forma organizada, consistente e mostrando principalmente dentro do conceito fractal a interdependência das partes e a permeabilidade das partes entre si. Isso é um conceito bem fractal, ou seja, é um diagrama simplificado daqueles fatores que dão sucesso para a empresa, que bem executados garantem o futuro da empresa. Ou seja, em termos de perpetuação. Perfeito. Eu acho que o desenvolvimento é como se fosse um parto, né, Lima? Tu tem que tirar o humano do humano. Né? Então, na realidade, eu acho que dentro das empresas que estão, todas elas aqui nos vendo e tal, todas elas têm as mesmas dores, todas elas têm as mesmas ânsias, né? E transformar a realidade de uma forma mais consistente, deixar um propósito. Tal. E eu acho que essa é uma oportunidade única, porque o Lima tem toda essa experiência, tanto nacional como internacional, e todas entre as empresas, né? E o que acontece? Nós saímos fora do nosso mundo, de dentro da empresa, e ter a oportunidade de ter essa troca, eu acho que é ímpar, né? Eu acho que e de uma forma mais sintetizada. Então, nós poder validar o que a gente já está fazendo dentro da empresa e poder de uma forma consistente fazer as ligações de forma sintética, eu acho que isso que seria o resumo do livro, né? E eu acho que o principal... E dá oportunidade, né? O principal para mim é assim, há uma tendência nossa em recursos humanos, e eu fiz isso durante 40 anos no mínimo, de buscar nas grandes teorias, nas grandes consultorias, as soluções. O que é que eu descobri nessa experiência na Magnesite, que era uma empresa que estava com a dívida de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, no mundo, em 2008, quando houve a crise mundial? O que é que eu descobri? Primeiro assim, se você não tem recurso, você vai achar o recurso de alguma maneira. Mas o principal não é esse. O principal é que as soluções estão dentro da empresa sempre. A grande função da liderança é descobrir
o talento de cada um e a oportunidade que esse talento apareça. E criar, vamos dizer, o potencial humano infinito, essa frase de Jorge Gerdau. Basta dar para eles oportunidade, capacitação e onde exercer o que eles têm de melhor. Então acho que a grande função para mim do conceito do livro é claro que diagramaticamente sim, dá uma solução, mas principalmente voltando ao homem como centro da solução da empresa, o homem como centro do esforço de recursos humanos. Não é uma coisa de conversinha de RH que eu odeio, mas muito mais assim, a solução está nos nossos talentos internos, é só uma questão de se organizar. Então vamos dizer assim, o que é que o livro traz? Como é que você se organiza para obter o melhor das pessoas, para transformá-los e transformar as empresas para gerar o resultado e a perpetuação delas. E Lima, assim, ó, tu já é uma pessoa já com uma vasta experiência, já é reconhecido profissionalmente, já tem tudo que tu precisa e tal. Qual que é teu propósito em fazer isso? Meu propósito principal, eu acho que dentro do budismo existe o conceito de septenário, ou seja, cada 7 anos há uma transformação na tua vida. E o nono septenário, é o 63, a tua função é se tornar mestre na realidade, ou seja, é você passar para os outros o que você aprendeu. Então meu esforço é passar um legado, trocar experiências e aprender com as pessoas, mas principalmente passar o meu legado. Tem esse livro começa uma história muito gozada. Eu estava no último ano para aposentadoria e fui fazer meu check-up, fui no urologista, e esse urologista, enquanto ele estava lá fazendo não sei o que, ele estava demorando, ao lado direito na mesa tinha uma placa de prata, que ele tinha ganho dos alunos, porque ele tinha sido paraninfo no último ano. Eu vou resumir a história. Sim. Eram 4 caminhantes indianos que estavam indo no sentido futuro e encontraram uma muralha. Aí chegaram na muralha, como é que eu me resolvo com isso? O primeiro subiu, olhou e foi embora, seguiu a caminhada. O segundo subiu e fez a mesma coisa. O terceiro subiu e fez a mesma coisa. O quarto olhou bastante, observou e voltou para trás. Esse é o verdadeiro mestre, que passa o que aprendeu, o que viu para os outros. Então esse é o conceito esse é meu propósito, trazer o que eu aprendi e contar para os outros. Então todos convidados para poder compartilhar com isso aí no Congregar lá, Conexão. Então, muito obrigado, Lima. Obrigado a todos aí. Obrigado e prazer de estar falando com vocês sobre coisas que eu gosto muito. Foi um imenso prazer. Até.